Bom dia, irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, né, novamente, e no aniversário da igreja, né, ontem já tivemos um culto muito abençoado, fiquei muito feliz com o culto de ontem, com a celebração de ontem, os irmãos que estiveram aqui, eu creio que também sentiram o mesmo. Tivemos a ouvir uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito boa, em Efésios capítulo 3, e fiquei muito satisfeito, aprendi muitas coisas, aprendi como uma igreja deve se portar em oração, e assim como o pastor Tiago ontem, ele teve a dizer que também estava aqui à procura de algumas mensagens para pregar, e encontrou muito bem uma mensagem. Eu também estive à procura de algumas mensagens, e uma mensagem assim que Deus falou ao meu coração, eu relutei um bocado, mas é uma mensagem que eu acho que é verdadeira e eficaz, que está em Efésios capítulo 2. Então foi muito engraçado quando o pastor falou isso, eu não sei qual é que eu ia pregar, e decidi Efésios 3, e o meu é Efésios 2. Então é muito interessante, porque a mensagem que o pastor pregou ontem é para uma igreja estruturada e como ela deve se portar em oração. O que eu vou pregar hoje, eu falo demais, eu falo muito rápido, minha garganta, minha mãe sabe disso. Mas foi o Arthur que lembrou ela, não nem querendo mérito não, que eu vou falar sobre mérito aqui. E essa mensagem, ela vem antes do capítulo 3, como é óbvio, né? Se é o capítulo 2, vem antes do capítulo 3. Mas, espiritualmente, também vem antes do capítulo 3. Porque o capítulo 3 é para uma igreja se portar em oração. Mas o 2 vai explicar como uma pessoa chega a ser membro de uma igreja. Não de uma igreja física como essa, mas da igreja de Cristo. Para isso, irmãos, como hoje é um dia especial, eu também queria sair um pouco fora do que é o habitual e eu gostava de fazer uma introdução antes da leitura, tá bem? Essa introdução é só para criar um alicerce para onde a gente vai construir a nossa mensagem, tá bem? E é importante que esse alicerce esteja colocado para que você, que talvez é um visitante, ou para você que é um cristão não praticante, ou mesmo para você que é um cristão, membro dessa igreja, ou membro evangélico de outra igreja, para que você consiga perceber que sem essa estrutura criada, sem essa estrutura, ninguém consegue edificar uma casa nenhuma, tá bem? Ninguém consegue. É o que nós temos visto muito por aí, tem muita casa flutuando aí sem uma estrutura, mas ela não é uma construção, não é uma casa, não é um nada, tá vendo? O que nós temos hoje no mundo por aí são palavras jogadas sem estrutura e isso vai criando o que nós na igreja chamamos de heresia ou de falsas doutrinas e coisas assim. Então, para criar essa base, eu quero falar aqui com 3 grupos de pessoas. Primeiro, com os ateus. Às vezes foi convidado, você é amigo de uma pessoa que é cristão e tá bem, eu vou lá, vai. Eu tenho muitos amigos ateus, muitos amigos mesmo que eu gosto muito, que eu defendo, amigos que estão na minha casa, que eu vou visitá-los, são amigos que eu gosto mesmo, sabe? Essa diferença entre a religião não me afeta em nada, eu amar os meus amigos e o meu próximo, jogar a bola, chamá-los e tudo mais. Então, se você é um ateu, a minha intenção hoje é que você perceba o que a religião protestante acredita, o que essa igreja acredita. Só isso. Nem falar mal, nem bem, nem ofender, nem nada. Vou estar aqui a falar o que é que um cristão evangélico tem que acreditar. Então eu espero que você, ateu ou outra religião qualquer, saia daqui satisfeito em ter aprendido o que é que uma pessoa da nossa religião acredita. Como eu gostaria de também ouvir o que os outros têm a dizer. Eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Segundo grupo de pessoas, para os cristãos não praticantes. Esse dia, opa, sou cristão, mas às vezes vou na igreja, às vezes não vou, não entendo muito bem o que é a relação Bíblia, Jesus e tal. Também quero falar para esse grupo de pessoas de um modo que você possa compreender o que é o nosso modo de interpretação e o que é a nossa fé. E o terceiro grupo de pessoas é com os cristãos, evangélicos, praticantes, membros dessa igreja, que confessam a fé em Cristo, para que você consiga também, para já alicerçar melhor a sua fé, sempre é bom estarmos reforçando isso,
Mas, ao mesmo tempo, se você prestar atenção, você vai conseguir explicar para uma pessoa o que é que você acredita, qual é a sua fé, tá bem? Então, para esses 3 grupos de pessoa, a nossa base, o nosso alicerce da nossa doutrina, ela foi construída já há muitos anos atrás por conta de divergências doutrinárias, e ela é chamada de 5 solas. Esse solas é uma palavra em latim que quer dizer somente. Então, quando a igreja primitiva foi passando os séculos, foi vivendo a vida e foi entrando outras doutrinas dentro da igreja. Chegou um momento em que era preciso ter um retorno à igreja primitiva. Isso aconteceu no ano de 1500, originou-se a fé evangélica, né? Mas, na verdade, ela não é uma doutrina nova. Ela é exatamente um retorno aos 5 primeiros séculos da igreja. Ele é um retorno ao que os apóstolos pregaram, aos que as igrejas primitivas pegaram. Nós lemos os pais da igreja, nós lemos Agostinho, nós lemos Clemente, nós lemos Tertuliano, nós lemos Eusébio de Cesareia, nós lemos as pessoas, os bispos de Esmirna, nós lemos esses e concordamos com eles. Nós fizemos um retorno para aquela época, para aquela doutrina. E esses 5 somentes, né, 5 sola, é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glória a Deus. Vou falar aqui como introdução 2 somentes. Primeiro, somente a Escritura. Nós, quando dizemos somente a Escritura, nós estamos dizendo que somente a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, nós não temos nenhuma outra revelação. Todas as outras religiões vão ter outras revelações. O islamismo, por exemplo, é uma revelação dada a Maomé no ano 600 depois de Cristo, já existia o cristianismo, dada para ele, e ele escreve um livro. Então, o muçulmano acredita naquele livro, naquela revelação. O espírita acredita em outras revelações. Religiões mais distantes que a gente não tem tanto acesso, creem em outras revelações. A nossa doutrina, o catolicismo, por exemplo, vai crer na Bíblia, mas também vai crer em outros métodos de autoridade. A nossa diferença é que nós tão somente cremos no que a Bíblia diz. Sola Escritura, somente a Escritura. Só o que está na Escritura que é a nossa regra de fé e prática. Então, dizer isso é dizer que a Escritura, é como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, por isso é que nós cremos, toda a Escritura é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a nossa crença. Essa é a nossa crença na Escritura. Tem um reverendo, um pastor chamado Augusto Nicodemos, que ele diz: quando os cristãos reformados declaram sola Escritura, eles estão dizendo fundamentalmente o quê? Que a palavra de Deus falou através do século, através de pessoas que ele escolheu, Deus escolheu e inspirou para falar, e na qual ele se revelou e revelou a sua vontade ao seu povo. Essa escritura ou essa verdade encontra-se somente nas escrituras sagradas e em nenhum outro lugar. Então é isso que nós cremos, é isso que nós confessamos. O segundo, sola, que já é o último, na verdade, vou pular 3, é o soli deo gloria, é glória somente a Deus. Glória somente a Deus vai tratar todos os pontos e todos os aspectos, tentando voltar isso como glorificação a Deus. Tudo que nós fazemos, tentamos voltar para Deus em glória, para a glória dele. Então, o objetivo, ou esse método, o soli deo gloria, vai dizer, toda a salvação e todos os feitos que nós fazemos devem e são obra de Deus e devem regressar para Deus como glória. Também usamos esse método para dizer que nós não damos glória para nenhum ser humano ou para nenhum ser angelical. Essa é uma diferença nossa em relação a outras religiões. Por que é que nós não temos aqui uma imagem? Ou por que vocês não acendem uma vela para algum ser? Ou por que vocês não se
prostram diante de uma autoridade eclesiástica? Ou por que vocês não creem que a gente pode pedir alguma... Porque a Bíblia, ela nos deu algumas instruções, e como nós temos o sola escritura, nós agimos dessa maneira. Por exemplo, em Atos 10, 24, o apóstolo Pedro, né, o discípulo Pedro, ele estava indo para Cesareia e Cornélio estava esperando por eles. E tendo reunido ali, o Cornélio reuniu seus parentes todos, não sei se o Cristo consegue por aí, Atos 10, 24. Então reuniu ali o povo, 25. E aconteceu que indo Pedro entrar ali para falar com Cornélio, saiu Cornélio ao encontro dele e, prostrando-se-lhe aos pés de Pedro, o adorou. Mas Pedro levantou ele e disse: ergue-te, que também sou homem. Ou seja, o apóstolo Pedro, quando viu que alguém veio se curvar diante dele, o levantou rapidamente e disse: não faça isso, olha que eu também sou homem igualzinho a ti. Então, por esse fato, por esse acontecimento, pelo que diz a Escritura, nós também não o fazemos. Nem quando ele era vivo, nem agora que ele está morto, não vou fazer algo que a Bíblia está a dizer para não fazer. Com relação aos seres angelicais, a anjos, esses todo-poderosos e tudo mais, no livro de Apocalipse, capítulo 19 e versículo 9, Apocalipse 19, 9, vai ter ali um relato muito importante e muito interessante também. Um anjo que estava a mostrar a revelação do Apocalipse para João, um anjo muito poderoso, eu acredito, enorme e tudo aquilo mais, né? Ele diz que acrescentou, final do versículo 9, são essas as verdadeiras palavras de Deus, disse o anjo. E o versículo 10, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus. Então, por conta desse fato, ele se prostra diante de um ser angelical de um poder imenso, e esse ser fala, olha, não faça uma coisa dessas, meu, porque eu sou igualzinho a ti. Faça isso somente para Deus. Então, a nossa interpretação para isso é que nós temos que fazer isso, e João acha isso tão importante que ele volta a dizer isso no final do livro, isso está no 19. Se formos para o Apocalipse 22, versículo 8, ele vai de novo ressaltar isso, ressaltar uma vergonha para ele. Isso foi vergonhoso para ele, o anjo repreendeu ele, mas ele faz questão de falar de novo. Eu, quando ouvi isso, prostrei-me aos pés dos anjos, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E então ele me disse, não faça isso, meu. Eu sou conservo teu, ou seja, eu sou igualzinho, servo igual a ti, igualzinho aos teus irmãos, igualzinho aos profetas e mais, igualzinho aos que guardam as palavras deste livro, que sou eu no caso. Ou seja, ele está a dizer que ele é igualzinho a mim, a ti e aos outros. Não façam isso diante de um ser angelical, não façam isso diante de um apóstolo, não façam isso diante de uma autoridade. Nem que fosse uma autoridade eclesiástica, como era Pedro, quando repreendeu Cornélio. Então, na nossa, né, estamos aqui a falar, estou aqui a explicar aqui alguns alicerces da nossa doutrina, nós cremos somente no que está escrito na Escritura e damos toda a glória, seja sobre a salvação, seja sobre a justiça, ou seja sobre prostrar e adorar, ou orar e cultuar somente a Deus. Toda a reverência nossa é somente para Deus e é o que aponta a Escritura. Nessa mensagem, nós vamos falar um pouco sobre a salvação. E a salvação vai envolver os outros 3 solas, os outros 3 somentes, né? Daqueles 5 que nós falamos. Para entendermos o que é salvação, é importante entender salvar do quê, né? Então, na concepção bíblica, o que Deus deixou para nós na Bíblia, o homem, ele nasce pecador, ele nasce mal, ele nasce morto. Minha esposa foi falando para mim ter calma, que eu falo muito rápido, mas fico mais irritado ainda cada vez que eu vejo isso, velho. E eu falo muito rápido, não dá para perceber nada, né? É que também o tempo vai passando. O homem, ele nasce pecador, irmãos. Ele não nasce bom, ele não vai se corrompendo com o tempo. Ele não vai se corrompendo vendo as pessoas. Ele nasce pecador. E o que a Bíblia vai dizer é que ele nasce destinado a um destino cruel e ruim. Um destino muito mau que a Bíblia chama de inferno.
Então, quando nós falamos salvar, é justamente essa pessoa tá igual salvar alguém que tá para cair de um prédio, né? A gente puxa, ele tá com um destino cruel e a gente consegue salvá-lo. Então, quando a gente fala salvação, que vai ser falado aqui, nós estamos a falar disso, é tirar o homem que estava morto nos pecados e caminhando para o inferno no dia da sua morte e colocá-lo na igreja de Cristo, aquele que é salvo, regenerado, justificado, e destinado agora ao céu, né? Então ele era destinado ao inferno e agora vai ser salvo. E por que ele era destinado ao inferno? Porque Deus tem um inimigo. E esse inimigo a Bíblia chama de Satanás, ou diabo, né? E esse inimigo corrompe a humanidade. O inferno foi um lugar criado para ele e para os seus anjos, que são os demônios, né? Satanás e os seus demônios. E agora, cada pessoa que foi enganada por ele, cada pessoa que caminha na humanidade sem salvação, está aí para esse mesmo destino cruel, certo? Feito esse panorama e essa estrutura que deve ser a estrutura do cristão, tá bem? Se alguém diz que crê na Bíblia, se alguém diz que é cristão, tem que ter essa base. Nós podemos, então, abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Depois você pode manter a sua Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe, não tem problema, porque tem ali a televisão. Você pode deixar a Bíblia aberta aí, porque o Christian vai estar ali a passar. Hoje não dá para dormir aí, Christian. Hoje tem que ficar mesmo atento. Brincadeira. Em Efésios 2, versículo 8. Então vamos lá. Pela graça sois salvos. Lembra-se, salvação, já entrou aqui a palavra, né? Aquilo é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar então, já devia ter orado no começo, né? Porque a introdução também foi bíblica. Mas vamos orar agora pedindo que Deus nos dê sabedoria aqui e que a gente possa tirar um bom proveito desse tempo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento mais uma vez e agradecemos, Senhor, pela tua palavra que o Senhor deixou para nós, para nos guiar para o caminho onde nós devemos caminhar e com o método, Senhor, para ser salvo e andar no teu caminho e fazer parte do teu povo. Nós pedimos que o Senhor aplique essa mensagem hoje ao nosso coração e a tua palavra que vai ser pregada, Deus, de modo a entendermos, compreendermos e voltarmos os nossos corações para ti. Em nome de Jesus, amém. Ora, então hoje nós vamos falar sobre salvação. E o primeiro ponto que aparece aqui sobre salvação é porque pela graça sois salvos. Então eu, que quero ser salvo, quero mesmo ser salvo, tenho esse objetivo de vida, acabei de perceber uma coisa, é pela graça que eu sou salvo. Então isso já começa a me fazer uma certa confusão, como é que eu posso ser salvo pela graça e como é que eu tenho que fazer então para atingir essa graça? É uma coisa complicada, né, se a gente... Ora, um jeito simples de entender isso é ler os primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios. Nós estamos a ler o versículo 8. Então, se a gente for para o versículo 1 de Efésios capítulo 2, nós vamos ver o seguinte, como é que ele salva, né? Para onde é que a gente estava indo? Olha só, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, qualquer pessoa que está na vida de pecado, ela está morta. E ela precisa receber vida. Paulo aqui está a falar para os salvos, a igreja de Efésios. Ele está a explicar como aconteceu a salvação. Então ele está a falar para essas pessoas salvas, que andaram nos pecados e eram mortos, mas que agora encontraram vida. Está a falar para esses. Então olha só, esses delitos e pecados, versículo 2, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo. Lembra que nós falamos agora que a pessoa nasce já com o destino para o inferno, né? Ó, segundo o curso desse mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
Ou seja, todos nós andamos outrora no pecado. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu com um destino já traçado para o céu e depois se corrompeu. Todos nós andamos de acordo com o curso desse mundo, do príncipe que engana as pessoas, né, que se chama aqui de príncipe da potestade do ar, mas é o Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, entre os quais nós também andamos outrora. E o que é andar nessa vida de pecado? Continuação do versículo 3. É andar segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, fazendo isso, o que é que nós éramos? Éramos inimigos de Deus e filhos da ira, como também os demais. Então, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ontem o pastor Tiago estava aqui a dizer que nem todos são os filhos de Deus, né? E aqui vai dizer ainda uma informação a mais. Nós andávamos debaixo da ira de Deus. Por isso, o amor que Deus tem pelas pessoas todas do mundo é uma compaixão. Quando ele andou aqui na terra, ele se compadeceu de algumas pessoas e curou essas pessoas. Muitas delas não foram salvas, foram curadas porque Deus teve misericórdia. Existem pessoas ruins hoje a fazer muito mal na terra e o sol está a brilhar para eles. A planta dele está a crescer, ele tem comida, muitos têm até bons empregos. Então, as pessoas dizerem que Deus ama a todos, é um bocado, meia verdade. Esse amor está sobre todos. Deus não mata todo mundo de uma vez, como ele já devia ter feito, ou como ele já até fez uma vez. Ele tem uma certa compaixão por as pessoas. Entretanto, precisamos saber que essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. E se elas chegarem até o dia da morte nessa situação, vão ser lançados no inferno juntamente com todos os outros e com Satanás e os demônios. Agora, se eu estava a caminhar para esse caminho, se eu era assim, já consigo perceber por que graça. Quer dizer, eu estava mal, eu estava na ponta de um precipício, estava até a ventar assim para me ajudar a cair, mas ele veio, então, continuação, olha só, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por essa graça é que sois salvos. Então, já consegui perceber a minha maldade, consegui perceber o meu caminho, e biblicamente tenho um respaldo. Tenho um respaldo para dizer, olha, meu caro, você não nasce bom e vai se corrompendo. Você não nasce justo, não é o que a Bíblia está dizendo. Então, nós que temos o alicerce no somente a Escritura, e mais, no tota Escritura, nunca se esqueçam disso, o somente a Escritura também vem acompanhado do toda a Escritura, porque só metade da Escritura ou só uma parte vai gerar um grande engano na sua vida, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o ponto aqui é, a salvação não começa quando você decide aceitar o Evangelho. A salvação começa antes. Por quê? Porque você estava morto. Não é no momento em que você aceita o Evangelho e se converte. É momentos antes. Quando Deus vai aplicar a graça na sua vida. Então, essa doutrina significa que o pecador não pode fazer nada para trazer-lhe o mérito de obedecer à graça de Deus, ou de obter a graça de Deus. E que o pecador não coopera com Deus, a fim de merecer a sua salvação. Não, você não cooperou, você não ajudou a Deus. Vou dar uma ajudinha aqui para merecer a salvação. Não, a salvação, do começo até o fim, é o dom soberano de Deus para indignos e não merecedores. Deus não deve nada a ninguém, nem amor, nem perdão, nem salvação, nada. Não deve nada a ninguém. Se você tem dificuldade de compreender isso, pegue Efésios capítulo 2, vai diante do espelho e fica lendo isso. Com certeza você vai chegar a essa conclusão. Porque às vezes nós temos dificuldades de entender as coisas por conta da sociedade onde nós crescemos e do que nós fomos aprendendo. Mas ninguém que pegue e fica a ler esse livro, esse texto vai entender outra coisa. Não tem outra interpretação. Um erro muito grande das pessoas, eu já conversei com várias que não são cristãs como eu, e eles dizem assim, tudo bem, mas a Bíblia tem várias interpretações, né? Tu sabes disso? Falando para mim. Não, a Bíblia não tem várias interpretações, irmãos.
Você pode ter uma interpretação e aquele ali pode ter outra, mas a Bíblia não tem várias interpretações. Deus só quis dizer uma coisa em cada versículo. Uma coisa ele só quis dizer. Ele não deixou um texto ali para, se você achar que é isso, e se tu achares que é aquilo. Não. A Bíblia só tem uma interpretação. E é dever de cada pessoa interpretá-la corretamente e viver de acordo com o que está escrito nela. Agora, se nós recebemos essa graça, ela é suficiente para a minha salvação? Ela é suficiente, só que ela vem juntamente com outras posições e dons que Deus nos concede. Porque a graça de Deus nos alcançando, eu posso nem sequer perceber que ela me alcançou. Então, eu estou andando na rua, a graça de Deus me alcança, eu continuo andando, sou atropelado por um carro, morro e vou para o céu, sem perceber o que é que se passou. Não é assim. Por quê? Porque quando Deus coloca graça na nossa vida, voltamos lá para o versículo 8, está aberto aí na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí eu já tenho uma percepção. Se Deus me alcançou pela graça, Ele vai me salvar mediante a fé. Qualquer pessoa que é salvo, ele tem que ter essa consciência. Eu tenho fé em Deus, tenho fé na palavra de Deus, tenho fé na Escritura Sagrada, tenho fé no sacrifício de Cristo, e esse método é o único método de entrar no céu. Não tem outro. A fé é o único método de entrar. Ninguém entra no céu sem ter uma verdadeira fé em Cristo. Marcos, o final do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, Marcos 16, 15, vai dizer o seguinte: vão e preguem o Evangelho para toda criatura. Quem crer, será salvo. Quem não crer, o quê? Está condenado. Então, já sei, quando a graça alcançar, eu tenho que crer, eu vou crer nisso, né? E é através da fé que acontece a justificação, que é um ponto da salvação. Existe um ponto chamado Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, e isso, claro que é um apanhado de textos, onde os teólogos, fazem ali uma ordem da salvação. Então, existem passagens que dizem que nós temos que ser justificados, existem passagens que dizem que nós temos que ser regenerados, existem passagens que dizem que nós temos que permanecer na fé. Então, os teólogos pegaram e colocaram isso em posições. E a justificação é uma dessa posição, é obrigatório para ser salvo. E a fé é o método pelo qual uma pessoa é justificada. Olha, Romanos 3, 21 vai dizer o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Cristo. Ora, a justiça vem mediante a fé em Cristo. Para quem? Para todos os que creem. Porque não há distinção ou desse ou daquele, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro livro a falar a mesma coisa que a gente está falando em Efésios. Aqui é Romanos, e está falando a mesmíssima coisa. Ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Ou seja, ele era justo, ele foi justo sempre que andou aqui na terra, e morrendo numa cruz, é capaz agora de justificar a nossa vida mediante a fé e a graça que nós temos, que nós recebemos dele. Agora, uma pessoa pode pensar: eu tenho que trabalhar alguma coisa, eu tenho que fazer obras, eu tenho que me justificar para mim poder entrar no céu. Mas isso vai contrário ao que nós estamos a ler, e vai contrário ainda ao que diz Romanos 4, versículo 4. Olha só: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ninguém pode trabalhar justamente para entrar no céu.
porque nós somos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nossos erros. Então, só a fé é que justifica o ímpio. E essa fé é que lhe atribui a justiça. Quem se lembra do ladrão na cruz, não é mesmo? O ladrão na cruz trabalhou bonito na vida dele? Nunca na vida, né? Viveu uma vida de crimes. Foi condenado por ser um assassino, um ladrão, um bandido. Colocou-se na cruz e naquele momento a graça de Deus o alcançou e ele confessa sua fé em Cristo e é salvo. Nós temos que entender isso, porque esse rapazinho foi salvo aos 45 do segundo tempo, já na última chance, né? E não trabalhou nada na vida dele para isso acontecer, tá bem? E segundo ponto é Romanos 3, versículo 10, porque Paulo vai dizer uma coisa muito importante para nós. Não há justo nem um só, nenhum sequer. Ninguém é justo. E mais, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então é muito importante isso porque não há ninguém que entenda. Não há quem entenda. Você vai falar várias vezes para a pessoa e ele não vai entender se ele não for alcançado pela graça, se ele não for alcançado pela fé em Jesus. Não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Se alguém o faz e não é salvo, na verdade não está a buscar a Deus. Está a tentar um alívio, tentar um socorro, como ele faz outras coisas, né? Não está verdadeiramente a encontrar a salvação. O João Calvino, ele tinha a justificação como um ponto principal, né? Porque ele viveu numa época que era assim, né? E até hoje é um tema central, né? Mas ele vai falar nas Institutas que a justificação é o artigo principal da religião cristã, para que cada um se esforce e se preocupe mais em conhecer esse tema. Se esforce para entender e compreender o que é a justificação. Pois, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para conosco, nós não temos nenhum fundamento o qual estabelecer a nossa salvação ou edificar-nos na piedade e no temor de Deus. Ou seja, se nós não conhecemos esse tema, se nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não temos sobre o que edificar ali a nossa piedade nem a nossa salvação. Portanto, para ser salvos é preciso alguém justo justificar-nos. E essa justificação ocorre pela fé. A fé é realmente crer nas afirmações da Bíblia e que Cristo é o Salvador. E por que a Bíblia é importante nesse ponto? Porque nós não podemos conhecer a Cristo sem conhecer a sua palavra. Ninguém conhece a Cristo, a pessoa pode conhecer um Jesus que morreu na cruz, mas se ela não conhecer a Bíblia, ela não conhece verdadeiramente a Cristo. E a fé dela é miserável, né? Não é uma fé de verdade, né? A verdadeira fé, Romanos 10, 16, vai dizer isso. A verdadeira fé vem pela pregação. Ou seja, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, graça e fé pela pregação e por conhecer a Cristo, tá bem? Então, a Escritura é quem dá a fé para a salvação em Jesus Cristo. 2 Timóteo também vai dizer, né, aquela passagem conhecida, tu, porém, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para quê? Para a salvação. Por quê? Pela fé em Cristo. Veja, conhecer as sagradas letras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo, né? Então, a fé vem por ouvir, e eu acho muito interessante uma frase de um pastor chamado James Kennedy, que ele diz uma frase que é o seguinte: muitas pessoas vão à igreja para ouvir palavras que não têm a mínima intenção de obedecer. Então isso é muito interessante. Muitas pessoas vêm à igreja todos os domingos para ouvir coisas que ele até já sabe que vai ouvir, mas que ele não tem intenção de obedecer. Isso não é fé. Porque se alguém lhe disser assim, olha, meu amigo, tu acabaste de sair da tua casa, chegaste na esquina e um amigo teu lhe diz assim, olha, a tua casa está a pegar fogo. Tu tem duas alternativas. Ou não acreditas nele, pira-se. Ou se você acreditar, com certeza absoluta, vais voltar correndo para trás para tentar ver o que é que se passa. Então, a fé não é vir aqui e ouvir uma coisa
e depois o resto da semana está na boa. A fé é crer que a Bíblia está a dizer verdades e que a tua vida tem que ser de acordo com o que está aqui. Tudo bem? Então, essa é a fé. Vou pular aqui um outro tema, porque já estamos avançados um bocadinho. E um ponto que nos resta, e uma dúvida que acontece, é onde é que entram obras nisso? O que é que eu tenho que fazer? Né? Ora, é muito interessante porque no versículo 9, nós já lemos aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Então, olha só, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Isso pode causar um pouco de dúvida na nossa mente. Então, graça, fé, não faço nada, não é por obras, então, afinal de contas, é o quê? Sento no meu sofá e aguardo chegar aqui um momento, não sei, né? Então, nós vimos que a salvação é dada por Deus, através de Cristo, pela graça e pela fé. Mas ainda vimos que não fazemos nada para ser salvo. Uma coisa que nós temos que entender é que não é por praticar alguma obra de justiça que nós somos salvos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que observar o que é que nos atrapalha de ser salvos. Ou seja, quando Paulo diz que não é pelas obras, ele não está dizendo para você sentar no teu sofá e aguardar chegar a salvação sem fazer nada. Ele está dizendo que você não vai se justificar pelas obras, não há uma coisa que você batalhe para fazer. Se você não tiver fé e graça, você pode fazer muita coisa melhor do que eu, mas não vai encontrar a salvação. Qual é um exemplo bom para isso? O jovem rico. O jovem rico, muita gente conhece essa passagem, ele chega para Jesus e diz assim, olha Jesus, eu queria saber o que é que eu faço para entrar no céu. E Jesus diz para ele assim, olha, os mandamentos, como é que estão? E ele fala assim, cumpro todos. E Jesus olha para ele e diz, muito bem, fazes muito bem em obedecer isso. Mas tem um problema. Se quiseres entrar no céu, tens que vender as tuas coisas e vem e me segue. E o jovem sai muito triste. Sai triste dali porque ele era o dono de muitas propriedades e não queria se desfazer disso. Então eu gosto dessa passagem porque ele tinha muitas obras boas, o problema é que ele estava morto nos delitos e pecados dele. Não interessa as obras dele. E Jesus olha para ele e diz, tens que vender as tuas coisas. Eu não preciso vender as minhas coisas, porque eu nem tenho. Agora, eu posso ter outra coisa. Eu posso ter outra coisa para fazer, que pode estar a me travar a minha salvação, que pode estar a bloquear a minha salvação. Você, se calhar, não precisa vender as tuas coisas para ser salvo, mas aquele jovem precisava. E ele não recebeu graça suficiente para ter essa atitude. Ele saiu entristecido, porque ele não viu Cristo como ele deveria ter visto. Então, irmãos, essa é a percepção sobre obras e fé. Não é isentar-se de obedecer a Deus. As suas obras, se você for salvo, meu caro cristão, você vai praticar boas obras. Sabe por quê? Porque o versículo disse, só por causa disso. Olha só, 10, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Quais obras? Aquelas que Deus já preparou de antemão para você fazer. Estão preparadinhas já para você andar nessas obras. Então, você que é salvo e tem essa dúvida na tua cabeça, sou salvo, aquele cara também é salvo. Será que eu não preciso fazer nada agora? Não. Se você tem graça e fé em Cristo Jesus, você obrigatoriamente vai cumprir as boas obras da salvação. Porque Deus as preparou, não é que te dá na cabeça. Deus as preparou para que você andasse nelas. Tá bem? Então, Deus preparou essas obras e eu até aqui nem dei minha opinião sobre nada. Só o que eu fiz foi ler textos bíblicos aqui quase que ao calhas. Não dei minha opinião, você pode discordar de mim, mas não está a discordar de mim, porque eu não dei a minha opinião aqui. Li versículos bíblicos. Agora eu vou falar aqui sobre 2 pontos muito importantes, já estamos aqui já com a aplicação. Nós temos que ter muita atenção
Porque Satanás tem duas estratégias que podem estar a afetar a nossa vida. Primeira estratégia é uma que ele tentou uma vez só, deu certo, e ele falou, é essa. No domingo passado, nós falamos aqui sobre o pecado de Adão, e depois o Ricardo e o Christian vieram aqui, a gente conversou um bocadinho nesse intervalo sobre isso, e eu estava a comentar com o Ricardo, uma vez eu ouvi um pastor a dizer assim, qual foi o pecado de Adão? Porque muitas mensagens são feitas a dizer que Satanás enganou o Adão, ou a Eva, né, no caso, enganou ali o Adão, o casal, dizendo que eles poderiam ser igual a Deus. Então, nossa, nós podemos ter esse tipo de poder e ser igual a Deus? Então, essa subida na cabeça deles é que gerou esse pecado. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Adão não tinha o mesmo corpo teu, que é corrupto. Não tinha os mesmos desejos teus. O único pecado de Adão era se dirigir, e da Eva, era se dirigir até a macieira, que não sei se era, apanhar o fruto e comer. Era o único pecado. E nada podia entrar no coração deles e fazer eles se exorbebecerem ou fazer eles virarem arrogantes. Não, porque isso seria um pecado antes do pecado. Ele só não poderia comer do fruto. Sabe qual foi a estratégia de Satanás? Que é aquela diz em Gênesis 3, versículo 2. Ei, o que é que vocês não podem fazer? Perguntou Satanás. E ela falou, a gente não pode comer desse fruto aqui. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer todas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele vocês não podem comer, nem tocar nele, para que não morrais. O que é que a serpente disse para eles? Não, meu. Vocês são loucos. Tenho certezinha de uma coisa. Vocês não vão morrer quando vocês comerem aquilo. Deus disse isso? Não, meu, não é assim. Vocês entenderam errado. Não é assim. Pode ir e comer, vocês não vão morrer. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Deu certo e até hoje é a mesmíssima coisa que ele faz. Estava conversando com meu pai hoje também. Nós dissemos assim, dizem que Satanás é um grande estrategista e não sei o quê. Não sei, meu. Ele fez uma coisa, deu certo e continua igual. E essa é a estratégia de hoje. A gente pega um texto bíblico assim e vê assim, ó, tal tipo de pessoa, tal, mentirosos, adúlteros, arrogantes, vão para o inferno. Não, inferno por causa disso, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo, não. Essa é uma mentira que Satanás... E por que essa mentira entrou forte dentro da igreja? Porque faltou sola escritura. Faltou tota escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e verdadeira. Existe um versículo que diz assim, olha, Deus te ama. E também existe um versículo que diz, se você colocar um tênis azul, vai para o inferno, pode ter certeza que Deus ama, mas se você pôr um tênis azul, vai acontecer aquilo, meu. E a Bíblia é clara em dizer vários e várias condenações que nós menosprezamos. O segundo ponto, por quê? Porque Satanás fica a falar isso. Não, isso não é assim. Não, isso não vai acontecer desse jeito. Não, fica tranquilo. Segundo ponto, meia escritura. Quem é que Satanás tentou com meia escritura? Jesus na tentação. Em Mateus capítulo 4, ele vai para Jesus e diz assim, olha, meu, vou te dizer aqui uma passagem bíblica, presta atenção, hein? Diz que é de Deus isso. Se você for mesmo filho de Deus, atira-te ali para baixo, porque o Deus disse, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Essa é a segunda estratégia de Satanás. Primeira, dizer que a Bíblia, não, isso não vai acontecer assim. E segundo, metade. Se Jesus não percebesse que, nem vou falar isso porque não tinha como acontecer, mas se nós não percebemos que aquele versículo não é o que quer dizer, e existem outros a dizer para não fazer isso, nós somos enganados. E nós temos uma tendência para ser enganado, porque eu quero ser enganado. Eu quero praticar as obras da carne. Quando alguém chega para mim e fala, não, meu, Deus disse para não fazer isso, mas olha essa outra passagem aqui, ó. Se você fizer aqui, confessar Jesus, é salvo e salva a tua casa. Essa é a mentira de Satanás. Creia nesse aqui, mas não ligue para esse outro. Então, esteja muito atento a essas duas verdades acerca da salvação, porque elas podem te impedir de pisar no reino dos céus. Irmãos,
Eu já me perdi aqui, mas tenho que encerrar. Nós vamos falar agora sobre o que não é salvação, sobre o que não é de maneira alguma salvação. Então, antes disso, eu quero só falar um texto que Paulo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que é o seguinte: muitas pessoas não veem um evangelho como nós. E a interpretação deles, eles podem dizer, é a minha interpretação. Mas, na verdade, é o seguinte: o evangelho, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por que esses que se perdem permitem que o evangelho esteja encoberto e não claro? Porque o Deus desse século, versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Cristo. Como é que ele cegou? Com essas duas estratégias. Meia Bíblia, um versículo aqui e ali, e outra estratégia não, Deus disse isso? Não vai acontecer assim. Então, irmãos, só para a gente já ir caminhando para o fim mesmo agora, é importante que você saiba o que não é salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Nós mudamos a nossa vida quando nós somos salvos. Nós começamos a fazer boas obras. Não é ajudar o velhinho a atravessar a rua, não. São obras mesmo, nós mudamos a nossa vida. Ter uma família é uma boa obra, ter uma honestidade, justiça, caráter, honra, domínio próprio. Isso são obras que Jesus dá, e Paulo vai deixar isso claro em vários textos, né, sobre as obras de Deus. Agora, não é salvação Jesus aceitar você como você é. Essa é a primeira mentira. Jesus te aceita como você é. Isso é uma mentira, meus irmãos, porque ela foi, na verdade, tirada de um outro ponto. O ponto verdadeiro é o seguinte: você vem para Jesus como você está, sujo, morto, lamacento, no pecado, como Paulo vai dizer, do jeito que nós andamos outrora. Nós vamos a Jesus arrastados, totalmente sujos ao ponto dele nem sequer poder tocar em nós. Isso é verdade, esse é certo. Agora, dali surgiu uma mentira. Deus te aceita como você... Ele não te aceita como você é, irmão. Ele aceita o que ele disse na palavra. Ou você torna-se de acordo com a palavra de Deus, ou não é aceito por Deus. Então, não é salvação ficar aí tranquilo achando que Jesus te aceita nos seus erros. Segundo, não é por obras. Lembra-se do jovem rico, né? E de todas as demais religiões que dizem que a gente tem que fazer as obras para ser. Deus não tem lá uma balança. Serviu sopa, pecou, ajudou ali, pecou. Não é assim que ele vai dar a salvação. Tá bem? Não tem uma balança de pontos positivos e negativos. Ele não tem isso. Tá? Terceiro, não é levantar a mão e aceitar Jesus. Essa parte ela é violenta. Por quê? Porque andou aqui na Terra, nesse tempo aqui, o maior, eu não tenho medo de dizer que é o maior evangelista que já existiu. O maior de todos. Ninguém conhecia Jesus mais do que ele. Ninguém sabia mais da verdade do que ele, e ninguém tinha mais poder nas palavras do que ele. Ninguém. Ele foi o maior evangelista que já existiu. Sabem quem foi? O próprio Jesus. Ele andou aqui nessa terrinha, pregou, e olha o que é que diz em João, capítulo 2, versículo 23, depois dele ter feito ali uma pregaçãozinha para as pessoas, bem bonita, com muito mais poder que a nossa. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos que ouviram o que eles disseram, viu ali os sinais que ele faziam, o que é que eles fizeram, esses muitos? Creram no seu nome. Opa, bonito. Ô Jesus, eu creio nessa mensagem. Eu creio no que estás a dizer. Eu creio, poder, já vi que tens. Mensagem, já vi. Filho de Deus, creio. Eu creio nesse poder, eu creio nisso. No próprio Jesus, e dizendo isso na cara dele. Entretanto,
o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Conhecia o coração deles e não precisava de que alguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu conheço vários cristãos, e é triste dizer isso, que têm pais, filhos, que não são membros, que não mudaram a vida, mas eles têm tranquilidade. Por quê? Eu já conversei com vários. Então, teus pais não vêm à igreja, tal, só para saber mesmo, conversar. Não vem mais. Eu já preguei para eles, eles já aceitaram Jesus, já fizemos uma oração, tal. Irmãos, isso não quer dizer nada, tá bem? Não tenha essa percepção, infelizmente, é uma notícia triste, mas salvação não tem nada a ver com alguém ter tomado uma decisão, tá bem? Ela tem que ser regenerada, tem que haver regeneração. Não é por ter recebido algo extraordinário da parte de Deus. Também não é. Na minha época de conversão, que foi uns 30 anos atrás, lá no Brasil era quem foi curado de alguma coisa, era autoridade eclesiástica. Ia lá pregar o pastorzinho Zé, não ia lá ninguém ver o coitado. Agora, um mês antes começavam a anunciar, ele levou 30 tiros. Ressuscitava em coma, voltou. Nossa, a igreja enchia. O que aquela pessoa falasse ali naquele momento era lei. Foi assim que surgiu, inclusive, tanta heresia lá. Porque o que aquela pessoa dissesse, as pessoas tinham ele como um santo. Por quê? Porque ele recebeu uma graça de Deus excepcional. Irmãos, nós temos em Mateus 8, uma das curas de Jesus, das tantas que ele curou, que não simbolizaram salvação nem mudança de vida. Essa cura era para um leproso. E esse leproso, não sei se você sabe como viviam os leprosos naquela época. Os leprosos viviam afastados da sociedade. Era uma doença que eles achavam que era contagiosa e tal. E eu fico pensando, eu tenho 2 filhos e uma esposa. Se agora me dá lepra, eu saio da cidade, vou lá para fora e não posso mais ver a minha família. Prestem atenção nisso, que o desfecho é mais ou menos nisso. Eu não vejo mais minha família, eu não vejo mais meus filhos, eu não abraço mais as pessoas, eu não trabalho mais. Eu não tenho mais vida, eu não estou mais inserido na sociedade. Eu não tenho mais absolutamente nada se me dá lepra agora, nos tempos de Jesus, é claro. E é assim que vivia um leproso. E Mateus 8, o versículo 1 diz, ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, vai fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tá a ficha, acabou-se. Foi cada um a sua vida, ele ficou feliz, voltou para a sociedade, mas a Bíblia não nos dá instruções de que essa pessoa tenha recebido uma graça especial de salvação. Jesus curou pessoas por toda a parte onde ele ia andando, e ele tinha misericórdia dessas pessoas. Ele via, o rapaz não vê a família dele, o rapaz não vê os filhos há 3 anos, o rapaz não tem sociedade, ele está se descascando, pele caindo, pus por todo lado. Ele tinha essa compaixão. Isso não nos dá certeza de salvação nem perto disso. A graça extraordinária alcançada não nos dá salvação. Se nós continuarmos essa leitura, nesse texto, nós vamos ver o centurião, um rapaz que tinha muita fé em Jesus. E esse é o último método que eu vou fazer sobre o que não é salvação. Não é ter fé no que Jesus pode fazer, nem na pessoa dele, sem conhecer ele de fato. Não é isso. Por quê? Porque esse centurião, quem se lembra dessa história? Vai lá o centurião e diz assim, olha, eu tenho um servo, tá de cama, eu gostava muito que você curasse ele. Jesus vira-se assim e diz para ele, tá bem, eu vou lá curar ele. E ele diz uma frase que depois Jesus vai valorizar, ele diz assim, nem é preciso ir, eu creio na tua autoridade, no teu poder, se você simplesmente disser uma palavra, eu sei que ela vai chegar lá e vai curar o meu servo. Jesus fala assim, nossa, olha, eu acho que eu nem vi uma fé igual essa até agora aqui. Jesus diz, que fé maravilhosa. Pode ir embora, como é que termina o versículo 10? Pode ir embora, na verdade é 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te
e seja feito conforme a tua fé. E o que aconteceu? O que era a fé desse centurião? O que aconteceu? O servo foi curado. Não temos aqui exemplo de salvação nenhuma. Temos Jesus valorizando a fé dele. Nossa, acreditou que eu sou poderoso, acreditou. Mas não temos aqui, olha, está salvo, meus parabéns, está salvo a tua família. Não, essa fé não era uma fé de quem compreendeu Jesus. Era uma fé de que, não, eu já sei que ele curou outras pessoas, eu já vi, vamos lá, porque ele tem poder para curar. Essa é a fé. Então, se nós muitas vezes tivermos uma fé num Jesus que a gente acha que conhece, não, eu tenho fé em Jesus, aquele que morreu na cruz, curou, mas sem conhecê-lo verdadeiramente, meus irmãos, nós não somos salvos também. Então, irmãos, foram só notícias trágicas e violentas. E agora, lembra-se que eu ia falar com 3 grupos de pessoas, os ateus, os não praticantes, os evangélicos. Cada um de vocês, eu espero que volte feliz para casa, tendo compreendido um bocado mais da nossa. Agora, pode ter surgido, se não surgiu, tudo bem, mas pode ter surgido um 4º grupo de pessoas agora. Uns que estão a falar assim, peraí, eu entendi isso, eu acredito. Agora, fiquei assustado. Achava que eu era salvo, ou o outro a dizer, eu agora não sei o que eu faço, e eu agora fiquei mais perdido do que eu estava antes do começo. Tem que ter agora alguma coisa que me oriente mais ou menos para que caminho eu vá. Porque se é graça e fé, eu não posso fazer nada. Se eu não posso fazer nada, eu achava que tinha feito uma coisa, tá a falar que não é. O que é, afinal de contas? Tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que eu não tenho tempo para explicar isso agora. Que é demorado, envolve regeneração, envolve salvação, envolve justiça, envolve perseverança dos santos, envolve glorificação, envolve um monte de outros temas. E aí você vai dizer, nossa, essa foi de longe a pior mensagem que já ouvi na minha vida. E eu vou ter que concordar. Mas, para me redimir, eu tenho um exemplo para dar. E se você for esperto, esse exemplo pode salvar a sua vida. Esse exemplo, que eu vou citar agora, foi de uma pessoa que encontrou salvação. Logo aí, um bom caminho. Por quê? Porque o próprio Jesus o considerou salvo. E eu gosto de imitar pessoas que Jesus considera salvo. Quando Paulo falou, olha, me imitem, porque eu estou a imitar a Cristo, eu tenho como objetivo imitar ele, porque eu sei que ele é salvo. Se essa pessoa recebeu da boca de Jesus a frase, você está salvo, há uma esperança para mim. Essa pessoa é um leproso. Ixi, mas já acabamos de ver que o cara foi curado da lepra, não quer dizer nada, Esse é outro. Esse está em Lucas 17, versículo 11. Então vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10. Ficaram de longe. Por quê? Acabamos de falar isso agora. Falei que ia tirar o paletó, né? Se fosse uma igreja avivada, ia falar que é porque eu estou cheio da unção, mas não é calor mesmo. Lucas 17, versículo 11, né? Então, 10 leprosos. Jesus, quando entrou numa aldeia, saíram 10 leprosos. 13. Ficaram de longe e gritaram. Gritaram de longe, por quê? Eles não podiam ver a família, não podiam ver os coisas. Gritaram em alta voz o quê? Mestre, compadece-te de nós. Se calhar até mais coisas. Eu não vejo minha família, eu estou aqui, tenho uma vida pela frente, olha aqui minha cara caindo. Né? Coisas desse tipo. Jesus olha para aqueles 10 e ao vê-los, Jesus disse, 14, podem ir, vão se mostrar para os sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, no meio do caminho, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé o quê? Te salvou. Pergunto eu, que sou meio, não consigo perceber as coisas. Por que é que ele foi salvo? E os outros não?
Eu quero que você responda no seu coração. 10 segundos. Quiz. Quiz do aniversário da igreja. Por que que o leproso foi salvo? Isso é importante, irmãos. Estou falando sério agora. Alguns vão dizer, porque ele voltou para agradecer. Agradecer a Jesus não é ser salvo, irmão. Eu ando 70 quilômetros cada vez que vocês me veem aqui nessa igreja. E mais 70 para mim voltar para trás. E quando eu chego aqui, eu agradeço a Deus pela vida. Tô salvo para toda a vida porque eu fiz isso uma vez? Esse rapaz está salvo para toda a vida, irmãos. Não pode ser, porque ele voltou para agradecer. Boa educação não salva ninguém. Nem pode ser considerado uma obra de justiça. Boa educação, porque o pai dele ensinou a ser educado, não pode. Próximo. A fé. Não, eu também sei ler que foi a fé que salvou ele, mas o que aconteceu? Como? O que é que se passou? Por que é que Jesus ficou à espera dele ali? Eu gosto de imaginar as coisas, sabe? E eu sei que Jesus, ele era 100% Deus. Então, às vezes, gosto de imaginar os discípulos falar assim, então, Jesus, já deu a hora, né, da gente sair, né? E o Jesus, espera. Falta ainda uma coisa aqui, porque o rapaz vai voltar. Ele sabia disso, né? E eu quero perguntar, por que é que ele foi salvo? Irmãos, a resposta para essa pergunta, ela é muito simples. Ela é mesmo muito simples. E ele é sinônimo de salvação. A resposta para essa pergunta é sinônimo de salvação, tá bem? Então é assim, esse rapaz, assim como os outros 10, prestem atenção porque eu vou mesmo encerrar com essa frase. Com essa frase não, com essa explicação. Esse rapaz, assim como os outros 9, tinham um objetivo de vida. Voltar a ser inserido na sociedade. Abraçar os filhos. Estou eu a devagar agora aqui, tá bem? Não montem a sua teologia em cima das minhas memórias passageiras. Mas ali tinha famílias. Eles queriam voltar a estudar. Eles queriam voltar a trabalhar. Alguns deles, se calhar, nem viam os filhos, ou as esposas levavam uma vez, sabe-se lá quando, para dar um tchau. Jesus compadece-te disso. Ele se compadece disso. Essas pessoas queriam voltar à vida. Eu entendo isso. Eu tenho filhos também. Quando Jesus vira-se e diz, vai, meus jovens, vocês estão, vai em paz, vai lá se apresentar para os sacerdotes, vocês vão estar curados. Vocês vão ser considerados puros. Uma alegria envolve o coração desses 10, dos 10. E eles caminham sentido a sinagoga onde ficam, vão passando pelos lugares, vão passando até chegar ali. No meio do caminho, a mão já começa a cicatrizar, o braço, a perna, eles começam a ver aquilo, eles começam a ver tudo que eles sonharam ali na frente, eles começam a ver a vida de volta, eles começam a ver, hoje à noite eu vou abraçar o meu filho, hoje à noite eu vou estar com a minha família. Era tudo que eles desejavam, sei lá, há anos ou sei lá quanto tempo. Na metade do caminho, um deles fala, pera, eu vou voltar para trás. E eu imagino os outros a dizer assim, esse passou-se. Meu, vai voltar para trás, o que é isso? Nós estamos a chegar na nossa vida, mas algo deu nesse rapaz, em que ele fala, o que é que nós temos lá na frente? Escola, trabalho, sociedade, amor, carinho, conversa, jogar a bola, brincar com os outros, participar da comunhão com as pessoas. Tudo aquilo está lá na frente, você quer voltar para trás? Você é louco, eu imagino os outros 9 a dizer. Mas na cabeça desse, naquele exato momento, meus irmãos, ele olha para tudo aquilo que está na frente dele, e quando ele olha para trás, ele fala para aqueles 9, eu sei o que está ali na frente. Vocês sabem quem está ali atrás? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a palavra que estava com Deus no princípio de tudo e era Deus. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nada. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que quem vai a ele nunca mais terá fome nem sede. Aquele Senhor é o próprio Deus. E aquele que estiver nele, ainda que morto, igual nós estávamos há meia hora atrás, vai viver eternamente. E na cabeça daqueles 9, ele era louco de voltar para trás. E na cabeça dele, eles eram loucos de trocar aquilo pelo que eles estavam a ver. E ele volta para trás, o que é que a Bíblia diz que ele volta? Cantando e adorando a Deus em alta voz.
Ele, naquele exato momento, era outra pessoa. Eu imagino, eu agora que vivo em Portugal e conheço as aldeias, eu imagino os velhinhos sentados na aldeia, a ver aqueles 10 passar para lá, quando estavam indo para falar com o profeta. E onde é que vão esses pobres coitados, descascando ali uma laranja? Mas quando ele vê o outro a vir, quem é esse que está a vir cantando e pulando? E o outro que está do lado na aldeia pode dizer assim, isso não é um daqueles 10 que estava a passar? Não, não pode ser aqueles 10 coitados a passar. Esse não é aqueles. Mas ele volta cantando e quando ele chega para Jesus, então, não era a tua vida que estava lá? Cadê os outros 9? Os outros foram. Por esse, irmãos, vocês conseguem perceber o que é que ele colocou como primeiro lugar? O jovem rico cumpria com muito zelo todos os mandamentos. Qual ele se esqueceu? O primeiro, amar ao seu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele não colocou esse em primeiro, porque ele amava as riquezas. Esse rapaz, de uma hora para outra, num piscar de olhos, que estava caminhando feliz da vida por encontrar ali o que ele estava a buscar, instantaneamente mudou de vida. Volta para trás outro, numa distância de um passo, e encontra salvação em Cristo. Irmãos, eu não vou chamar para acreditar em Deus, ou para vir aqui à frente, ou nada disso. Mas saiba de uma coisa, essa mesma salvação está hoje na tua casa. Está hoje no teu quarto. Você pode não entender a graça, pode não entender a fé, pode muito menos entender a relação de fé e obras. Mas uma certeza eu tenho tranquilamente. Se você hoje, na sua casa, considerar a Cristo como prioridade, se você hoje considerar, igual Paulo fala em Filipenses, considerei como perda as coisas que eu considerava lucro, e agora eu considero elas como nada, por causa do amor de Cristo. Esse leproso fez exatamente o que Paulo iria dizer anos depois. Paulo disse isso lá na frente e esse leproso já fez antes. Você pode fazer a mesma coisa. Considere a Cristo, considere dedicar-se ao Senhor Jesus durante o seu dia, considere mudar de vida, considere praticar a leitura diária. Hoje à tarde elabore um tempo para ver o que você pode fazer durante a semana para estar mais perto de Deus e entregue-se diante de Deus. Você pode ser salvo num minuto. E eu espero que isso aconteça com nós. Relativamente, só para encerrar uma frase, essa loucura que aconteceu com esse rapaz, naquela metade do caminho, essa doideira que os outros observaram, e vai ter isso, para cada uma pessoa que decidir voltar para trás, vai ter outros 9 à sua volta a dizer, você é louco? Estás maluco? Olha que está ali na frente. Para cada pessoa que voltar, vai ter outras 9 à sua volta para te dizer isso. E digo uma coisa, essa loucura, esse momento, essa doideira que acontece na cabeça da pessoa, esse exato momento, Deus chama isso de graça. E ele é o único método de salvação para a humanidade. Deus abençoe a todos.